Vamos lá. Futebol europeu versus futebol brasileiro. Já botei ali, ó, o cara que escreveu isso, incrível, hein? Jogos no Super Mundial reacendem a discussão sobre disparidade técnica. O cara é gênio. O cara é gênio que fez isso aí. Bom, quero saber dos senhores, vamos entrar na discussão. Esses jogos aí, principalmente, né, que a gente vai poder discutir, porque a gente também teve jogos envolvendo clubes com orçamento um pouco abaixo. A gente teve Monterrey, por exemplo, e Inter de Milão, também que é um nível parecido, pode-se dizer aqui, do futebol brasileiro e do futebol mexicano. Mas, principalmente, envolvendo Palmeiras e Porto e o Fluminense e Borussia, onde não teve vitória, mas a gente teve 2 jogos muito bons das equipes brasileiras que foram melhores que os europeus nessas 2 partidas. E com isso começou a ter uma discussão e falação nas redes sociais sobre o nosso possível exagero na qualidade técnica dos europeus e também nessa possível disparidade. Com isso, queria saber de vocês se vocês concordam que essa disparidade não é tão grande quanto é falada, e enfim, ou também isso, foi um 0-0, o pessoal tá animado com pouca coisa, de fato eles estão no fim da temporada, alto lá, enfim. Então, começando, por favor, Patrick, faz as honras da casa primeiro, você que tá ansioso pelo assunto. Esse assunto eu gosto de polêmica. Então, eu acho que do mais alto nível está muito distante, mas do nível intermediário para bom, dá jogo. O nível alto aqui do Brasil dá jogo com nível grande para intermediário. E a gente viu isso, né? Os times portugueses, no geral, só a gente levantar a primeira rodada, nenhum time sul-americano perdeu. Então, Sim. assim, há vários confrontos com europeus, né? E principalmente da Alemanha, que a gente fala muito do nível técnico, né? Que o Bayern de Leverkusen nessas últimas 2 e o Bayern de Munique sobressai, mas no geral a gente fala, o nível brasileiro dá para competir, dá para chegar, dá para brigar por uma Champions League. E assim, meio que pareceu que não é uma falácia, sabe? Pareceu que tem realmente jogo. E da Liga Portuguesa, ficou claro agora que tem jogo. E tanto o brasileiro, Palmeiras, quanto o Boca Juniors, que enfrentou o Benfica, deram jogo e foram bons jogos. Então, assim, tem muito jogo. O nível não é isso tudo que falam. Até uma aspas legal que o Casemiro deu, Casemiro da Casé deu, Sim. é que hoje, por exemplo, a gente vê um jogador que vale 8, 10 vezes mais do que um outro. E, assim, normalmente, quando o valor é 10 vezes maior, você acredita que o futebol seja pelo menos 6 vezes maior, 5 vezes maior. Aí a gente para analisar aqui. Será que realmente, vamos botar um lateral direito aí, não de top de linha, mas um lateral direito que joga frequentemente, será que ele é realmente 6, 7 vezes melhor do que um Samuel Xavier, por exemplo, hoje? Sabe? Da partida que o Samuel Xavier fez? Será que hoje um Cucurella é realmente 6, 7 vezes melhor do que o Piquerez? Tá entendendo? Será que o Sully realmente é 10 vezes melhor que o Gustavo Gomes da vida? Então, eu não vou nem dizer o Thiago Silva, porque ele viveu a vida toda lá, mas o Gustavo Gomes não, ele jogou tudo aqui, entendeu? Estou dizendo só jogador que viveu a grande parte da carreira no futebol sul-americano. Então, assim, será que realmente a diferença dos valores é realmente a diferença do futebol apresentado? E essa Copa do Mundo está provando que não é, entendeu? Você vê o Boca, que está sendo esculachado por todos os times da América do Sul, bateu de frente com o Benfica, entendeu? Não está em nenhuma competição internacional, hoje só disputa o campeonato local e bateu de frente com o Benfica, entendeu? Então, assim, tem muito jogo. É claro que o top do top não tem como competir, mas nenhuma Europa compete com o top do top, entendeu? Então, a maioria da Europa a gente consegue competir. Os que sobressaem a gente não consegue, como toda a Europa não consegue. Boa. E aí, meu querido amigo Arthur, antes de falar minha opinião, por último, porque aí vocês já falam tudo, depois qualquer coisa, se tiver uma merda, quem fala sou eu, tá tudo certo. Por favor, Arthur, fale comigo. E aí, futebol brasileiro versus futebol europeu? Cara, eu concordo 100% com tudo que o Patrick falou. Eu acho que como a gente acaba se acostumando a ver sempre os mesmos times quando se trata de Europa, Bayern de Munique, PSG, Barcelona, Real Madrid, Manchester City,
a gente tem essa sensação de que todo o futebol europeu sempre está nesse nível de entrega de jogadores craques e gênios e de intensidade, de táticas minuciosas e que explodem a cabeça. E eu acho que não é assim, cara. Eu acho que a média do futebol europeu, o time medíocre, o time nota 7, nota 6, que fica em oitavo, sétimo, sexta posição, cara, eu acho que não é tão distante do futebol brasileiro assim, e me arrisco a dizer que existem alguns que estão nesse panteão aí, que são piores do que os times que estão aqui. E dou um exemplo que foi citado no chat, cara. Se não me engano, foi o Marco Túlio, perguntou sobre o Manchester United. Gente, desculpa, eu não consigo ver hoje o Manchester United ganhando do Flamengo, por exemplo, do Palmeiras. E o Manchester United é um desses times que sempre estão brigando ali no meio da tabela do campeonato inglês, etc. Tudo bem que essa última temporada, nessas últimas temporadas, tem vivido um momento bem ruim. Mas o meu ponto é o seguinte, os times médios ali, a média do futebol europeu, não acredito que estejam tão distantes do futebol brasileiro. Lógico, se a comparação for com o Real Madrid, for com Manchester City, PSG, vai ser muito discrepante, principalmente no formato antigo do Mundial, que você tinha um jogo. Então, em um jogo, é muito difícil que você consiga, em 90 minutos, se equiparar a um time desse. É muito difícil que o Fluminense se equipare ao Manchester City, que o Flamengo se equipare ao Liverpool, que o Grêmio, na época, se equiparasse ao Real Madrid. Mas num campeonato como esse agora, que você tem uma fase de grupos, você tem a possibilidade de ter mais chances contra esses adversários e quem sabe em determinado momento até enfrentá-los novamente, eu acho que fica um pouco mais claro que talvez não seja tão distante assim, sabe? Olha o Borussia, por exemplo. O Borussia, para mim, é um time de segunda prateleira do futebol europeu. E o Fluminense conseguiu bater de frente. O Chelsea, eu acho que hoje é um time de segunda prateleira do futebol europeu. E vai enfrentar o Flamengo e pode vencer, mas talvez o Flamengo pode fazer frente. O Porto é um time que está numa prateleira mais abaixo e o Palmeiras teve condição de vencer, jogou muito melhor, talvez, do que o Porto. Muito melhor, talvez eu tenha exagerado, mas fez frente, jogou bem. Melhor. Sim. Teve condição de vencer, sabe? Então, assim, eu acho que essa disparidade já esteve menor, como já esteve maior. Eu acho que hoje em dia a gente consegue competir. Boa. Agora você deve estar ouvindo melhor o Arthur, né? Porque o Arthur teve um probleminha no áudio ali. Foi mal, galera. Eu tinha batido aqui no fio sem querer, não reparei, desculpa. Mas ele deve ter voltado, Paulo. Confirma se agora já tá melhor. Se o áudio dele ficou melhor ou tá muito baixo ainda. Arthur. Imperdoável, Arthur. Desculpa, galera. Ou qualquer coisa ele ajeita ali. Cara, então, concordo com basicamente tudo que vocês falaram. Eu acho que é isso. Também tem uma questão, porque tudo. Eu vi um vídeo hoje, eu esqueci, também não vou conseguir dar o nome de um rapaz que fez um vídeo no Instagram muito também, que fala muito sobre esse assunto, onde ele disse também tudo a forma como o espetáculo é desenhado e é passado pra gente. Eu acho que todo o ambiente do estádio, a forma que filma, a forma que até a televisão e a mídia tá para a Champions ou para os campeonatos europeus, tem esse ar de ser uma coisa muito mais refinada e ser uma coisa muito mais bem trabalhada do que é aqui o futebol sul-americano. Então, quando a gente está vendo um jogo da Champions, não tem a ver só com a qualidade técnica dos jogadores. Tem a ver com o gramado ser melhor, tem a ver com a câmera que está filmando ser melhor, tem a ver com a iluminação do estádio ser melhor, tem a ver com N coisas. Não se trata somente de ter um nível técnico mais alto ou menor entre os jogadores. Então acho que isso também é muito como a forma como o produto é vendido. A gente vende muito mal o produto do futebol brasileiro e o Brasileirão. Eu acho que a gente fala muito sobre, tipo assim, mas aqui a gente tem o campeonato raiz. Mas o quanto esse ser campeonato raiz e ter menos profissionalismo impacta na visão que a galera de fora tem do futebol brasileiro. Entendeu? Então, assim, o torneio como é o Super Mundial, onde, assim, cara, o calor tá para todo mundo. O campo bom e ruim tá para todo mundo. A arbitragem boa e ruim tá para todo mundo. Então, acho que a gente, num cenário de anos, às vezes, com tudo de melhor que lá fora acaba tendo, pode ser que a gente cresça também demais. Entendeu? Então, assim, claro, como eu falei, tem time que não tem jogo, tá? Tem time que não tem jogo. Tipo, é difícil você enfrentar um PSG, um Manchester City, um Real Madrid, dependendo da situação, pode não ter jogado bem hoje, mas ainda assim um time alto, de alto nível, um Barcelona, um Bayern de Munique. Sim, isso aí é muito... Aí sim a gente tá falando de nível mais acima, os clubes com o dinheiro de contratar os melhores jogadores do mundo. Aí a gente tá falando. Mas agora, cara, a gente
mostrou o jogo contra o Borussia e contra o Palmeiras, como vocês falaram, que não tem jogo. Contra essa galera, tem jogo. Eu acho que dentro das possibilidades a gente consegue enfrentar e bater de frente com essa galera. Mas ainda assim, a gente for avaliar os 6, 7, 8 times, a diferença é muito grande. E também tem a ver com como a gente tá, como esse Super Mundial foi montado, né? Essa Copa do Mundo de Clubes. Por quê? A Copa do Mundo de Clubes deixou de fora Liverpool, Barcelona. Sim. 2 times que foram bem demais no ano e não estão jogando por uma questão de limite de clubes do país. Então, assim, a gente tá falando de fato dos melhores. Quando a gente falou de 4 brasileiros, né? Estão jogando. Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Fluminense. Desses 4, os 4 foram campeões continentais, óbvio. Mas, por exemplo, desses. O Fluminense um pouco mais abaixo, eu diria, porque teve esse cenário há mais tempo, né, de campeão. Mas aí, de fato, são os times que estão há mais tempo no domínio do continente e são o time com mais grana. A gente fala do futebol europeu, não. O Borussia, ele só tá ali não só pelo ranking, mas é porque se pudesse o Liverpool estaria, se Sim. desse. O Salzburg tá ali porque o ranking permitiu pela limitação de países. E aí o Benfica tá ali por causa disso, o Porto tá ali por causa disso. Então assim, também tem isso, né? Se a gente tirasse Porto, Borussia, Benfica, Salzburg e botasse Liverpool, Barcelona e aí, enfim, mais alguns outros clubes, aí o negócio ia ficar mais diferente, entendeu? Sim. A gente também tem que pontuar isso. Eles têm muito, ele tem esses times acima, e aí sim, é muito complicado, aí para ter jogo é quase impossível, beirar uma partida perfeita do clube brasileiro e uma noite ruim do time adversário, mas agora, entre os clubes que não tem esse nome, isso tudo, tem jogo e faz todo sentido. Aí a gente comenta sobre o tempo inocentou o Carlos Alberto. Tem sentido o que ele faz. É que eu acho que ele pegou um exemplo muito ruim, mas assim, tem sentido o que ele fala. Cara, jogar aqui com calor, com campo ruim, com árbitro ruim, tudo isso faz diferença, cara. A quantidade de jogos que tem, tudo isso faz diferença e faz diferença pra gente, depois a gente avaliar o quanto é vendável e visto, e bem visto o nosso futebol aqui. Então eu acho que dentro do que vocês falaram também tem essa questão de como a gente entende o nosso futebol como espetáculo, como produto. Eu acho que a gente ainda está muito atrás nisso. Entendeu? E outra coisa também que eu acho é que, por exemplo, foi bom ter esses clubes menores do futebol europeu justamente para a gente entender o nosso lugar nessa equação, né? Porque senão fica aquela eterna coisa do pô, mas se fosse os outros caras, a gente ia chegar e ia fazer. Mas também contra esses não dá jogo. E aí você ter esses times que a gente percebe que, cara, o Palmeiras jogou melhor que o Porto. Pô, talvez o Flamengo jogue melhor que o Chelsea. Pô, o Fluminense foi lá e amassou o Borussia. Pô, a gente consegue jogar contra esses caras aqui do meio da tabela, essa rapaziada talvez um pouco menos privilegiada financeiramente, né? Vamos dizer assim. E eu concordo muito quando você fala sobre essa questão da venda do produto, porque, por exemplo, lá fora é muito normal a gente ver todas as vezes que acontece algo, é sempre o melhor do mundo. O campeonato mais importante, com os melhores jogadores do mundo, os melhores estão aqui, são os melhores times do mundo. E aí esse discurso, querendo ou não, ele se dissemina muito rápido em rede social, né? Então cria-se essa cultura do, cara, o que está lá fora é melhor, porque olha aqui o nosso campo, olha aqui os nossos árbitros, olha aqui as condições precárias que a gente tem, enfim. E tudo isso leva a crer que o futebol europeu seja muito distante do futebol brasileiro de uma forma quase inimaginável de se alcançar, né? Mas eu acho que nesse cenário que a gente tem hoje no Mundial e na Copa do Mundo de Clubes, eu acho que o futebol brasileiro encontrou seu lugar, pelo menos hoje. Nós não estamos tão perto dos grandes e dos gigantescos, mas, cara, talvez a gente também não esteja tão longe da média do futebol europeu, sabe? E assim, Eric, rapidinho, só para pegar uma comparação até interessante, os europeus hoje, eles estão, para mim, assim, igual os americanos com a NBA. Vou até explicar, de que o meu produto é o melhor do mundo, e isso aqui é os tops do mundo, e a gente é o campeão do mundo. Sendo que, assim, o mundo não é só a Europa, o mundo não é só os Estados Unidos. Sim. Então, assim, essas competições que trazem times de todos os lados dos continentes, traz até a questão do Auckland City, que é um time semi-amador, mas é o campeão local, é o campeão do continente. Então, assim, não interessa qual é a condição que ele tem, ele mereceu estar lá. Hoje está o Salzburg, da Áustria, né? Então, assim, ele merece estar lá. Hoje a gente vê o Manchester City enfrentou um dos times mais populares do mundo. E
talvez a melhor torcida do mundo. O Riyadh. Se você der uma procurada no Google, você vai ver o nível da torcida dos caras. É tipo assim, se a gente acha que aqui um Grenal é maluquice, vai ver como a torcida do Riyadh reage aos jogos. Então, assim, o europeu, ele tem muito esse ego, como o americano tem, de que aqui está tudo, aqui está a classe, aqui estão os melhores. E assim, o futebol nessa Europa, filho. A gente está vendo agora que o futebol é mundial e como as outras culturas podem agregar e essa Copa do Mundo, assim, eu espero de coração que fique mesmo, que esse seja um torneio que não pare de ter, porque prova e mostra times de outros lugares. O Flamengo enfrentou um time tunisiano, sabe? Sim. O Botafogo enfrentou um time americano. O Fluminense vai enfrentar time da América do Sul, da África do Sul. Tipo, olha o quanto é rico essa competição e o quanto é rico para quem gosta de futebol, porque, assim, a gente não vê futebol da África do Sul e a gente tem a oportunidade claro. de ver. A gente não vê futebol japonês, a gente tem a oportunidade de ver. Então, assim, é muito legal essa competição, muito legal mesmo. Tomara que os europeus não estraguem como eles estragaram grande parte da história do mundo. Então, assim, tomara que continue. É isso. Não, o torneio dá todo o que. E assim, tem um ar de Copa do Mundo. Eu acho que esse primeiro tem muito da rivalidade dos times. Tipo assim, pô, meu time não tá ali, então vou desmerecer um pouco a competição, sacou? Tem muito disso também. Até o europeu, assim, que vai perder, né? Porque vai ter um europeu que vai perder, óbvio. Vai dar essa desvalorizada na competição. Tu já viu o presidente da La Liga? Meu trabalho é que não tenha mais. É porque o Atlético de Madrid tomou de 4. Aí é mole falar, né? Mas se ganhasse de 4, ele, a competição maravilhosa. Isso. Do mundo. Então é isso, eu acho que com o tempo ela vai tendo mais importância, né? Ela vai ser mais valorizada, eu acho. Ainda mais quando eles entenderem que é isso. Cara, não é só a Europa. Tem um futebol aqui do outro lado que é tão bom quanto, só que a gente tem um problema um pouco de ainda não de subvalorização do produto. Então, assim, cara, se a gente soubesse fazer isso... Entendi. Pode ser que a distância seja um pouco maior lá, porque a nível de seleção eles são absurdos, né? Eu acho que também tem a ver com isso. Porque a seleção mostra o quanto pode ser as coisas equilibradas também. Tipo, porque a gente valida, tipo assim, a gente tá no Brasil, a galera que não vai pra Europa ou que sai da Europa e vem pra cá. Só que é aquilo. Ainda assim, tem galera que joga bola e faz tudo sentido aqui. Sim. Então, cara, eu acho que a gente só precisa disso. A gente precisa de alguém que olhe com carinho o futebol brasileiro e de fato, invista tempo e dinheiro para poder trazer o futebol para falar assim, cara, esse futebol aqui é diferente. Para o Brasileirão se tornar, de fato, o campeonato que a gente fala que é o melhor campeonato do mundo, porque é o mais competitivo. Né? A gente fala sobre o Brasileirão. Só que não tem como você ser o melhor campeonato do mundo se o mundo todo não vê, né? Tem um ponto. Então, assim, a Premier League, ela é o que é hoje, porque o futebol europeu ele passou também por vários momentos, né, de qual é a principal liga do mundo. A gente teve o domínio da liga italiana, né, um pouco antes ali, daí acabou tendo um escândalo envolvendo os times italianos, mas foi durante muito tempo, nos anos 90, início dos anos 2000, o futebol a ser falado e a ser comparado. A gente passou para o futebol espanhol, com a divisão Messi, Cristiano Ronaldo. Hoje a Premier League é o panteão do futebol europeu, mas isso mostra que quanto mais a gente tem, a mídia bate e ganha proporções, isso vai mudando, cara, com os anos. Sim. Então o futebol brasileiro pode ser isso também. Depende de investimento. Assim como já foi um dia, né? Exatamente. É que a gente fala sobre hoje, é porque a mídia lá atrás não era tão grande quanto hoje, né? Mas o futebol brasileiro era o principal futebol do mundo. Já foi. E assim, eu acho que é isso que torna também tão especial e todo o nome em cima do país que é pentacampeão do mundo, né? Então, é isso. Acho que falamos bem, hein? Acho que agora ficou até um momento mais sério. Mas também a gente não discordou de nada, né? Pô, ninguém... futebol brasileiro é uma merda, né? A realidade é essa, pô. Uma merda. Todo mundo aguenta. Falou que foi tudo brincadeira. Mentira. Mas é isso. Então você que fica batendo no futebol brasileiro, ou você que também exalta demais, tem que ter o meu termo aí, tá? Então, escute tudo que foi falado aqui por nós e faça uma avaliação diferente, baseando nesses pontos aí. Fechou?